boa noite. Mais uma quinta-feira aqui com vocês, né? A gente está trazendo para vocês hoje aqui dois convidados maravilhosos. Chegou novembro, tá quase acabando o ano. Gente, o ano passou muito rápido, pelo menos para mim passou muito rápido. Tô com muitos projetos para acontecer ainda, eu vou trazendo para vocês aos poucos. Bom, hoje quinta-feira, 19h30, esse programa é especialmente feito para vocês com um nome, né, que diz tudo. Então, eu vou deixar os meninos passar a vinheta aqui. Hoje a gente começa mais um Te Aconchega. Hoje a gente vai continuar com o nosso assunto, né? Vocês sabem que aqui no Te Aconchega a gente fala muito sobre autista, não só com profissionais, mas também com pais, né? Com gente que convive, que tem essa experiência. E hoje, esse mês de novembro, eu trouxe dois convidados. Nós vamos passar o mês de novembro todinho com eles, tá? Que nós vamos falar sobre muita coisa. Eles têm muita bagagem para trazer para vocês, para falar um pouquinho sobre... Até a gente está falando um pouquinho nos bastidores sobre isso, sobre a realidade de quem vive com uma pessoa autista. Porque a gente vê muito nas redes sociais romantizar muito isso, né? Muitos autistas com hiperfoco, com altas habilidades, e a gente sabe que isso é a realidade de 1% da população autista. E eles podem trazer isso para vocês de várias maneiras, explicar para vocês sobre disso, de vários pontos de visão, com profissionais, com pais, a história deles, eles vão contar para vocês. Hoje a gente está aqui no estúdio com o Igor Bueno e sua esposa, a Ana Rodrigues. Eles são os proprietários, né, da empresa Causa Nobre. Eles têm até um Instagram que vocês podem olhar, é o Instagram Causa Nobre BR, né, que vocês podem conhecer um pouquinho sobre o trabalho deles, depois eles passam mais também um pouquinho de contato. E eles têm um trabalho muito lindo que eles vão falar para vocês um pouquinho, explicar como que nasceu, né, esse trabalho dentro da empresa Causa Nobre, que é a empresa deles. Então eu vou deixar que eles se apresentem para vocês, falar um pouquinho sobre essa história e trazer essa resposta já para a gente de como que surgiu, né, como que nasceu esse projeto tão lindo que ajuda tantas famílias, né, que já passam por tanta coisa do diagnóstico, de como fazer, quem procurar, né, e eu acho que o projeto de vocês fala muito sobre isso. Fora as palestras que vocês dão, né, que vocês ajudam, então eles vão falar um pouquinho para nós sobre esse trabalho lindo deles. Obrigada por aceitar o convite, por vir ao programa. Esse mês é o nosso segundo mês de programa, é um programa bem novinho, a gente está começando, né? Então eu queria trazer gente realmente que pudesse contribuir, porque eu falo sempre para o meu público que eu quero trazer a realidade mesmo, eu não quero mascarar nada. A gente fez uma receita que saiu no programa da quinta-feira passada, que foi com a Isandra, e a filha dela, a Mariana, participou, né? Então a gente fez a Mariana provar a nossa receita. E a resposta da Mariana foi bem fidedigna, bem sincera, sabe? E é isso que eu quero. Não teve cortes, sabe? É isso que eu disse, ó. Não tem perguntas montadas, né? É tudo assim um bate-papo mesmo pra gente ficar bem descontraído e realmente falar a realidade pro pessoal de casa conhecer um pouquinho mais, né? Porque que nem nós estávamos falando, como a gente vive dentro desse aspecto autista, assim, do mundo autista, das pessoas autistas, eu, por exemplo, meus pacientes, 98% são autistas, tem coisas para mim que são muito óbvias, mas a gente vê que ainda assim precisa ser dito o óbvio, muitas vezes, né? Então eu vou deixar então que o Igor e a Ana falem um pouquinho, então, que se deixar não paro de falar. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Sayonara. Eu quero te dar parabéns por este programa. Falando em receita, né, acredito que tu já acertou na receita do programa, porque é de um conteúdo de extrema importância falar sobre a relação da nutrição na vida das pessoas, muito também para o público autista, mas de um modo geral, todos nós temos muito a crescer, muito a desenvolver quando a gente tem uma vida, né, alimentar, digamos assim, com uma estrutura adequada, né? Isso vai nos fazer bem em vários aspectos. A gente estava falando até nos bastidores, né, que às vezes outras áreas da nossa vida acabam sofrendo muito, tendo muito déficit, quando a nossa nutrição não está bem, quando a nossa alimentação não está bem, né? Então, parabéns pelo programa. Nós vamos conversar um pouco assim, de uma maneira bem tranquila, né? Um bate-papo mesmo, que é do jeito que a gente gosta. Falar um pouco sobre o nosso trabalho. Nós somos da Causa Nobre, então a Causa Nobre ela é uma empresa que a nossa praia é
gerar impacto social em diversas causas. A gente existe para isso. Então, a causa nobre, tudo que faz pensando em melhorar, impactar a vida das pessoas em diferentes causas. Que causas são essas? Geralmente, a gente identifica problemas, dores da sociedade e atua de alguma maneira para amenizar e tentar melhorar um pouco, né, a vida das pessoas dentro dessas causas. O Diário Azul é um exemplo, é uma personificação desse trabalho, porque o Diário Azul é voltado para a causa do autismo. Então, eu também, né, se deixar eu falar, eu falo o tempo todo. Então, eu vou passar para a Ana, que a Ana vai explicar o que é o Diário Azul. Três que gosta de falar, então meia hora vai ser pouco, dar certo, gente. Vai dar certo. Bom, como o Igor estava falando, né, a Causa Nobre, ela trabalha com vários projetos. E um deles é o autismo, que começou há 5 anos atrás nas nossas vidas, através de uma amiga que se formou psicóloga para oferecer o melhor tratamento para o filho dela, que era autista. Então, hoje em dia, ela tem uma clínica que atende essas pessoas, né, com autismo e outras coisas também. Então, ela nos inspirou a falar sobre o autismo. E, através desse projeto, através dessa causa, nós desenvolvemos um projeto que se chama Diário Azul, que é um livro que conta histórias reais de pessoas que vivem o autismo diariamente. Então, tem histórias de mães, de pais, de autistas adultos e crianças, profissionais da área da saúde e da educação. É um livro bem completo porque ele aborda todas as áreas do autismo. Então, não é somente um ponto de vista, é um ponto de vista de várias outras pessoas. Pode falar, obrigada. E nós já temos 3 livros publicados até então sobre esse assunto. E nós estamos produzindo a 4ª edição, que vai ser lançada ano que vem, e também a 1ª edição, que vai ser lançada em Portugal, com histórias de lá. Que lá nós também identificamos que existem vários déficits, assim como aqui, que precisam ser falados dentro da sociedade dos portugueses. As famílias também precisam se envolver um pouco mais e falar sobre o assunto. Então, através desses projetos, a gente tem conseguido impactar muitas famílias, muitas vidas, muitos profissionais, e ele tem trazido realmente esse ponto de vista que tu tem falado, que tu falou no início, que é aquele ponto em que a gente não imagina que aquela pessoa vive. A gente entra na vida da pessoa ali, ela conta o que ela se sente à vontade de falar, né, claro, mas ela abre a sua vida, o seu íntimo, para que ela consiga inspirar outras pessoas naquilo. Que ela consiga ajudar uma mãe que acha que está sozinha naquilo, consiga orientar um profissional da saúde que talvez esteja começando nesse assunto, porque tem surgindo muitos e a tendência é aumentar muito. Sim, também, com certeza. Né? Até sobre isso de aumentar, né? O pessoal acaba nos perguntando bastante sobre essa questão. Tem aumentado os casos de autismo, né? Porque hoje em dia tudo é autismo, tal. As pessoas tá na moda ser autismo. Tá na moda o autismo. O artista tal falou que é autista. Então, quer dizer, surgiu muito desse assunto, né? As pessoas achando que tá surgindo mais casos, o que está acontecendo, né? O que as pessoas andam fazendo, comendo, né? Que tá... E o que a gente sempre fala, né? Que isso não é um achismo, é um fato, é um dado. Né? O que tem aumentado muito, de fato mesmo, é a informação sobre o tema. O próprio Diário Azul, ele é um exemplo disso. Porque se nós formos aí há 30 anos atrás, a palavra autismo mal era mencionada, mal era utilizada, inclusive dentro do ambiente da saúde, né? No meio médico, digamos assim. Por isso que hoje tem adultos ganhando diagnóstico agora, depois porque não tinha esse... Exatamente. Inclusive no livro nós temos casos assim, de adultos que receberam diagnóstico de autismo com 40 anos, 50 anos. Né? Então, o que tem aumentado de fato? A informação. Isso faz com que as pessoas despertem para o assunto, despertem para o tema e busquem uma investigação, busquem um diagnóstico.
O que tem aumentado também? Desculpa, tem aumentado muito o número de profissionais capacitados para atuar, para atender dentro do ambiente do espectro autista. Então, dentro da área da nutrição, da psicologia, da psicopedagogia, da psiquiatria, pessoas que já estão com uma capacitação, com um olhar diferenciado para atender o autista, porque antes a gente também tinha falta disso. Dentro do próprio ambiente educacional, nas universidades, se falava quase nada sobre o autismo. Então tem crescido e isso faz com que a sociedade vá se preparando mais para abordar o tema. Então, lá atrás, nós tínhamos muitas pessoas autistas que sofriam a vida toda, mas não recebiam diagnóstico. E muitos recebem diagnósticos de outros transtornos e não de autista. Eu atendi ontem uma menina de 19 anos, lá no consultório, que nível de suporte 1, né? Ela estuda, está fazendo terceirão, e ela foi receber o diagnóstico agora. Faz um mês que ela recebeu o diagnóstico. E como eu atendo o sobrinho dela, de 3 anos, que tem um suporte 1 também, só que tem vários problemas gastrointestinais, que também é uma característica bem forte das crianças autistas, né? Dos adultos, seja o que for. E a mãe dela disse assim, eles foram procurar o diagnóstico dessa minha paciente de 19 anos por conta do sobrinho de 2 anos e meio, 3 anos, que teve diagnóstico. Porque ela relacionou, e aconteceu comigo também assim na minha família, porque a gente vê o perfil daquela criança autista e tu começa a associar. Porque a minha filha com 23 anos, por exemplo, essa menina de 19 anos, a gente não associava, nem sabia que existia o autismo, né? Então a gente foi tocando o baile do jeito que a gente conseguia. Sim. E vendo essas crianças, e a gente pensou, mas a minha filha fazia igual, é igualzinho. Aí que elas foram atrás do diagnóstico, para gente ter uma ideia de como ainda assim, quem não tem esse espelho, quem não tem essa noção para ver como é que é, né, os sintomas, porque a gente sabe que já se chama de espectro porque ninguém é igual a ninguém, nenhum é igual ao outro. Não é que nem uma gripe, que é um sintoma tal, e tu diagnostica como gripe, ou uma diabetes, ou alguma coisa assim. É uma coisa que cada um tem um jeito. Ai, mas o meu filho não é autista porque ele olha no olho, porque ele é comunicativo, porque ele é isso. Então, isso é bem difícil, né? Até a gente pode falar sobre isso, né? Das pessoas que leem o livro e acontece exatamente o que tu disseste agora. As pessoas leem o livro e começam a fazer associações, né? Associações da sua própria vida, seu filho começa a perceber. A gente já teve vários casos, até de pessoas conhecidas nossas, amigos, pessoas do nosso convívio, que leram o livro e nos deram um feedback depois, dizendo, eu vou dar uma investigada, vou dar uma atenção a mais, estou identificando várias coisas iguais, assim. Como alguns comportamentos que parecem ser normais, ou, eu sou assim, né? Às vezes não é por causa, pode ser o autismo na vida da pessoa. Até alguns amigos do Igor também entraram em contato com ele, dizendo, agora muitas coisas estão fazendo sentido. Alguns problemas nos relacionamentos, na família, problemas de interação social também, interação na hora da fala com o público, entrar em alguma espécie de pânico, às vezes acontece também. Isso acaba fazendo com que algumas peças se encaixem na vida da pessoa. Até a gente, quando conversa com um autista adulto, geralmente, que recebe o diagnóstico adulto, ele sempre fala essa frase, geralmente, assim, depois que eu recebi o diagnóstico, foi como se todas as peças da minha vida tivessem se encaixado. Eu até perguntei isso, como eu não tenho muito acesso de perguntar para adulto autista, eu até perguntei para essa minha paciente assim, o que foi esse meu diagnóstico para ti? Foi bom? Assim, te explicou muita coisa? Como é que foi para ti? Daí a mãe dela disse assim, ela não gostou muito, mas para mim foi libertador. A mãe dela me falou. Sim. Daí eu perguntei, por que tu não gostou? Eu perguntei para ela. Dela assim, porque ela não queria ser. Né? Mas realmente, o que ela... Agora, eu disse, tu não queria ser, mas agora tu sabe
E agora tu sabe o que tu precisa fazer, né? Sim, é como se fosse uma luz, né? Uma luz naquele caminho que está obscuro. Então, as condições, as características já estão ali. Só que é muito melhor que a gente possa atuar em cima delas, né? Em função delas, para trazer desenvolvimento em várias áreas, né? Com os atendimentos, com as terapias, e não apenas aquela condição de o fulano é meio diferente, é o jeitinho dele. Antigamente, né, quantos nomes pejorativos se usava, né, para identificar as pessoas que não eram iguais, né, no padrão social de comunicação, de interação social, de comportamentos, que é exatamente onde está ali o tripé do autismo, né, das características, que é a socialização, a comunicação e os comportamentos diferenciados em alguns aspectos, né? Então, por isso que é tão importante falar sobre o tema e falar de uma forma tranquila, no sentido de que muitas pessoas, às vezes, quando se deparam com um autista ou com uma família autista, ou até mesmo numa roda de conversa e surge o tema, a primeira reação das pessoas é se afastar, é se retrair, porque existe aquele medo, assim, eu vou falar uma bobagem, eu vou falar uma coisa ofensiva, ou como é que eu falo com essa pessoa que é autista? Eu digo que ela é autista, eu ajo diferente e tal, porque existe a falta da informação, a falta do conhecimento. E nós precisamos quebrar isso, precisamos quebrar esse hábito das pessoas recuarem quando surge o tema, porque recuam devido ao medo de fazer alguma coisa errada, de falar alguma bobagem. O Diário Azul, ele atua muito nesse sentido, de fazer as pessoas se aproximarem do assunto, de eu conseguir interagir de uma forma tranquila com as pessoas. É óbvio que, devido até às características e a situação onde aquela pessoa com autismo está, eu, tendo conhecimento, eu vou saber agir de uma maneira melhor. Por exemplo, existem alguns autistas que têm já uma dificuldade maior do contato físico. Não são todos, mas alguns têm. Sabendo disso, eu já vou ter um comportamento, uma postura diferenciada. Não vou chegar já abraçando, apertando encostando, mão. ou então é que a gente vê as tia, né, que chega na criança, fulaninho, dá um que beijinho linda, na tia. não sei o que, não, senta no colo aqui, já agarra aqui. Tia, isso tu não faz com nenhuma criança, na verdade, para começar, sabe? Com nenhuma pessoa, né? Então, a gente até fala bastante, né, que quando a gente fala de autismo e faz sensibilizações sobre o tema e tudo mais, na verdade, a gente está praticando, exercitando comportamentos que se aplicam para vários temas. A questão de ser sensível a um assunto, ela não pode ser relacionada apenas àquele assunto. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, até que nas palestras, tudo a gente martela, é o seguinte: sabe aquela pessoa que no trânsito, ela corta a tua frente, ela é mal educada no trânsito. Do nada ela para no meio da rua, ela não dá sinal, ela, sabe, te ultrapassa. Para essa pessoa, dificilmente, se a gente for falar de autismo, ela vai estar sensibilizada. Porque ela já demonstra na postura dela do cotidiano, nesse caso o trânsito, que a noção dela de empatia já é uma noção abaixo Limitada, do que se né? esperava, entendeu? Limitada. Então, quando a gente fala de autismo e sensibilizar sobre o autismo, conscientizar, a gente sempre tenta dar um passo atrás para mostrar para as pessoas que o importante mesmo é uma sensibilização de um modo geral, enquanto humano. Porque aí, olha só que legal, né? Ela vai conseguir ter um olhar sensível para o autismo, mas vai ter isso para outros temas. Para depressão, para violência, para racismo, para machismo, para qualquer coisa, para qualquer dor na sociedade. Então a gente gosta de abordar sobre isso, sabe? Se a pessoa se sensibilizar a ponto de ela despertar
uma empatia pelo outro, de entender que ela não é o centro do universo, né? Que cada pessoa tem as suas dores, tem os seus desafios, vai ser muito melhor para o autismo, mas para qualquer outro tema, né? A gente gosta bastante de martelar nisso. E é bem o que tu falou, né? Se a pessoa não tem essa sensibilidade na hora do trânsito mesmo, né? Porque no trânsito é uma loucura, né? A gente vê cada coisa, furando fila, se enfiando. Vários reflexos da sociedade ali, né? Tanto é que em empresas também a gente vê muito esse comportamento, porque a empresa em si, ela já é um pedaço da sociedade dentro de um prédio. E ali a gente vê diferentes comportamentos, diferentes idades, geralmente. Gerações, assim, que a geração passada tende a ter um pouco mais de dificuldade, né, nessas questões de autismo, de deficiências. Alguns, não generalizando, óbvio, né? Alguns levam, às vezes, como frescura. Porque a criança é birrenta, mimimi, é frescura. Sim. Os pais não dão limite para aquela pessoa. Então, às vezes pode ser, né? A gente sempre frisa isso, assim, às vezes pode realmente ser. Nem tudo é culpa do autismo, sim, né? Claro. E às vezes não. Às vezes aquela criança, ela está tentando se regular naquela situação. E é tão difícil, principalmente para os pais, que eles não estão felizes em estar vivendo aquela situação. Falando bem diretamente, assim, bem sério, eles não querem viver aquela situação. Não querem que o filho dentro de um supermercado saia correndo, tenha alguma desregulagem assim, nas suas emoções. Eles querem que a criança esteja bem. Então imagina como é difícil para um pai ou para uma mãe de ver as pessoas olhando com um olhar de julgamento. Leva lá para um canto lá e xinga a criança. Não é assim. Então, precisa ter uma certa noção, sabe? E a gente vê muito ainda as pessoas que compartilham vídeos de criança tendo uma crise no mercado, no aeroporto, na rua. E a gente, infelizmente, a gente ainda lê comentários tipo assim, uma palmada resolve. Se fosse meu filho, eu não faria isso, sabe? A gente vê, que nem eu digo assim, nem tudo é do autismo, nem tudo é culpa do autismo. Não é porque a criança é autista que a gente não tem que deixar fazer o que quer. Sim. Né? A gente tem que educar da mesma maneira, não interessa o suporte dessa criança, né? Mas tem coisas que são muito específicas deles, né? Essas crises, esses desregular, assim, às vezes por uma coisa simples, que nem essa... Eu vou falar dessa moça que eu comecei a atender ela, porque é bom porque ela me passa a visão dela como adulta, né? Ela disse que o simples fato dela começar a planejar alguma coisa já desregula ela. Se ela tem um evento para ir em tal lugar, ela começa a se programar. E aquilo, daquela ansiedade dela ter que se programar, que ônibus ela vai pegar, que hora ela vai chegar, que não sei o que, já começa a desencadear uma crise. E no caso dela, a crise dela, como ela já é adulta, né, a gente sabe que vai mudando a maneira, porque a gente como adulto não vai se jogar no chão, berrar, sim, porque a gente tem mais autocontrole. E as crianças não têm esse controle, né, não tem esse filtro de saber como agir. Ela diz que é praticamente as características de uma crise de pânico. Que ela tem falta de ar, e não consegue respirar, e fica tonta, trêmula a ponto de desmaiar. Nossa. Né? Para a gente ter uma ideia assim, de como é diferente e como isso também tem que ser falado muito, assim, para as pessoas entenderem. E são coisas tão simples para a gente que convive com isso, que fala com isso, que a gente acha que todo mundo sabe. Que tem como diferenciar, né? O profissional pode ajudar a diferenciar uma birra de uma crise. É interessante isso, porque me fez lembrar de um caso, de uma conversa que a gente teve há poucos dias com uma adulta autista e gestora dentro de uma grande empresa. E ela veio até mim depois da palestra e ela falou assim, olha, eu não posso me permitir, olha a frase, eu não posso me permitir ser autista no meu ambiente de trabalho, porque eu sou uma gestora, ou seja, uma líder, mulher, então ela já sofre ali uma questão de, se ela
aparentar uma determinada fraqueza, ela já vai sofrer aquela pressão, aquele embate, né, das pessoas. Então, quer dizer, o que ela faz? Que ela me disse, ela internaliza aquilo, que é bem o que tu falou agora. Ela internaliza, ela sofre por dentro. Por dentro ela tá mal, ela tá sofrendo. Mas ela internaliza aquilo. Até ela me disse uma coisa que eu achei interessante, né? Que ela fala, as pessoas vêm, querem interagir, querem apertar minha mão. Eu já não gosto muito, assim, do toque, né? Já me incomoda um pouco. Essa interação, o sorriso, tudo, eu acordo mais cedo para treinar, para me preparar para o dia. Ou seja, essa dor poderia ser amenizada se ao redor dela as pessoas tivessem essa consciência. É claro, ela pode se desregular com determinadas situações, circunstâncias, né? Porque isso faz parte do autismo. Dito isto, haveria como amenizar essa situação se ao redor dela ela soubesse que as pessoas entendem, que as pessoas sabem o que é aquilo ali, que as pessoas não vão julgar, condenar, criticar, sabe, atacar ela, fazer comentários maliciosos sobre ela. Ela vai estar num ambiente acolhedor. Então isso seria já um acréscimo de qualidade de vida muito grande na vida dessa pessoa. E aí me lembra também, né, a gente falando, como a gente está num programa aqui que fala sobre nutrição, sobre alimentação. Isso é importante dentro da família, porque a gente vê muitos casos, né, dos pais falarem, olha, fulaninho não quer comer tal coisa, tem que comer. Não quer, tem que comer, aí força. Não. E daqui a pouco isso é uma seletividade alimentar, é um problema, existe um distúrbio ali intestinal e por aí vai. E os próprios pais, às vezes, não estão preparados para essa conversa, para essa abordagem. A gente me faz, eu vou lembrando, eu vou falando os exemplos, né? Mas saindo um pouco da parte alimentar, mas dentro da questão do autismo, um outro amigo nosso nos comentou um caso bem interessante, que ele tem um amigo que tem uma oficina mecânica e o filho apresenta todas as características de autismo, as mais evidentes, digamos assim, né? E a criança nitidamente sofre ali de uma hipersensibilidade sonora. Então lá na mecânica tá o barulho dos carros, né? E a criança faz assim e tal, né? Aquela coisa. E esse amigo nosso, que atua também na causa do autismo, já chegou no pai da criança e olha, de repente tu dá uma investigada nisso, dá uma aprofundada, né? Por isso, aquilo, outro. E a resposta do pai foi a seguinte, não, fulaninho é pequeno, piá ainda, ele vai se acostumar, ele tem que se acostumar, sabe? Isso é bem comum, né? Bom, Igor e Ana, terminou o programa hoje. Ficou muito assunto ainda. Então, gente, eles já estão convidados, eles vão participar do mês de novembro todinho. Então, quinta-feira que vem a gente volta a falar sobre o livro, o projeto deles. Tem a primeira edição, a segunda edição, a terceira edição, a quarta edição. A empresa Causa Nobre tem ainda outros projetos, outros trabalhos que eles também vão trazer para vocês aqui, pra vocês conhecerem um pouco mais, porque a gente falou bastante sobre o autismo e pouco sobre os projetos lindos, maravilhosos que eles têm, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês por ficarem comigo aqui essa meia horinha e semana que vem a gente volta. Um abraço, até semana que vem.